Diniz coloca a público falhas graves do Vasco, evolução de jogador e estrangeiro de olho, corrida do Vasco por acertar com um jogador que pode ser importante para Diniz. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. A classificação do Vasco às quartas de final da Copa do Brasil tirou um pouco do peso que recaía sobre os ombros de Fernando Diniz e também de praticamente todo o plantel do Vasco. Mas a vitória do Cruz Maltino contra o CSA revelou duas faces e que são completamente diferentes, mas que têm sido visualizadas em determinados momentos. O Vasco realizou um primeiro tempo extremamente brilhante, onde praticamente construiu o placar do compromisso. As palavras do próprio treinador contrastam de forma preocupante com a queda de rendimento na etapa final. A oscilação dentro da mesma partida expôs problemas que vão além também do resultado positivo e da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Fernando Diniz foi bem cirúrgico em sua análise. O técnico não se deixou levar por toda a euforia da classificação e apontou algumas falhas graves que precisam ser corrigidas de uma forma mais urgente. A marcação alta, característica fundamental no estilo de jogo proposto pelo técnico, só funciona quando todos os setores trabalham em sincronia. Quando os homens de frente trabalham e falham nessa função, todo o sistema defensivo passa a ficar comprometido. O relaxamento natural, mencionado por Diniz, passou também a ser visto de uma forma diferente. Com o placar de 3-0 construído durante o primeiro tempo, o Vasco diminuiu muito a sua intensidade durante o segundo tempo e permitiu com que o CSA pudesse ter mais oportunidades durante o compromisso. Esse tipo de comportamento passou a fazer com que o Vasco pudesse ser exigido e também ter sido vazado durante os minutos iniciais da segunda etapa. O fato é que nem Diniz, nem muito menos a torcida gostou do que foi apresentado durante o segundo tempo, mas há muita coisa positiva durante o primeiro tempo do que foi construído pelo Vasco, e assim a torcida espera que isso possa ser corrigido para que não aconteça no Campeonato Brasileiro, onde o Vasco hoje se encontra em uma situação nada agradável já na zona de rebaixamento e com o próximo compromisso no domingo contra o Atlético Mineiro em São Januário, com o Vasco necessitando de maneira praticamente urgente e mais um triunfo que poderia fazer a equipe de fato conseguir mais confiança e engrenar uma segunda vitória consecutiva. Sob o comando do técnico Fernando Diniz, o jovem atacante Ryan tem vivido seu melhor momento desde que iniciou sua carreira como atleta profissional no Vasco. O atacante de apenas 19 anos foi fundamental na última vitória por 3-1 sobre o CSA, marcando um dos gols que garantiram a classificação do Cruz Maltino e também participando diretamente do segundo gol marcado por Felipe Coutinho. Agora, o jogador tem também um nível de evolução extremamente positivo. A atuação contra o CSA não foi a única das demonstrações que o jogador já conseguiu aplicar dentro de campo e demonstrar à torcida. Em campo, o jogador mostrou velocidade, técnica refinada e principalmente um chute de média distância que faz sim a construção de jogadas importantes e que permitiu com que o Vasco pudesse construir um placar positivo que permitisse a classificação à próxima fase da Copa do Brasil. Fernando Diniz tem apostado muito no jogador e ele tem conseguido corresponder muito bem. O crescimento do atleta tem sido muito positivo. Cada jogo tem mostrado evolução, cada vez mais confiança e a tomada de decisão cada vez mais aprimorada para que ele consiga assim ter uma finalização muito mais precisa. O jogador, inclusive, que já é uma figurinha extremamente visualizada por clubes de fora, tem uma situação contratual com o Vasco até o fim de 2026, mas o Vasco já tem corrido para negociar até o fim de 2027 e assim permitir com que o jogador possa ainda valorizar mais. Mediante ao interesse de diversos clubes do setor europeu, há também uma outra equipe do exterior de olho no atleta. Agora,
De acordo com algumas informações, o Al-Ahly também tem observado o atleta. O clube saudita tem recursos praticamente que ilimitados e já tem estado muito bem atento à situação do atleta. Mesmo tendo conseguido conquistar uma vitória importante contra a equipe do CSA e se classificar na Copa do Brasil, a defesa do Vasco deixou também a desejar justamente na segunda etapa, quando foi vazado em um lance de cabeça que muito bem poderia ter sido evitado. Inclusive, o técnico Fernando Diniz tem buscado realizar alterações que permitam com que a defesa possa passar por melhorias e que assim possa evoluir. Inclusive tem utilizado do volante Hugo Moura como uma espécie de zagueiro e o jogador tem ajudado justamente na saída de bola. Por ter uma refinação um pouco melhor, o jogador consegue também ajudar muito bem nessa questão da saída de bola. A defesa tem sido pauta na direção do Vasco, que tem buscado no mercado um jogador que se encaixe no perfil buscado por Diniz e assim entrado atento no mercado na intenção de contratar um jogador. Quem apareceu mais recentemente foi o colombiano Carlos Cuesta, que pode ser a solução que o Vasco tanto procura. O zagueiro colombiano de 26 anos atualmente está no Galatasaray da Turquia e tem sido o plano A da diretoria cruzmaltina. As negociações aparecem em um ritmo positivo. A confirmação veio através também do jornalista Lucas Pedrosa do SBT Sports Rio e trouxe esperança para uma torcida que tem estado muito cansado de ver falhas na defesa cruzmaltina. Com a limitação financeira batendo na porta, o Vasco tem utilizado de um modelo de empréstimo com obrigação da compra condicionada a algumas metas e que protege também o clube brasileiro financeiramente, ao mesmo tempo que oferece garantias ao time turco de retorno financeiro, já que a equipe contratou o atleta recentemente, ainda em 2025. O jogador atua na seleção da Colômbia e o Vasco também tem visualizado a presença de concorrência, o que faz com que o negócio possa se tornar complexo nesse momento. O cruzmaltino tenta agilizar o negócio para fechar. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.